O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ainda estava falando, quando sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de ouvir a palavra de Deus, de escutar a sua palavra e colocá-la em prática. Porque assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós seremos parte da família de Jesus. Ser pai, ser mãe, ser irmão de Jesus é aquele que ouve a palavra, é aquele que escuta a palavra e a coloca em prática. Olha que o primeiro mandamento é esse, né? A gente acha que é amar a Deus, não é? Sobre todas as coisas. É verdade, amar a Deus sobre todas as coisas é muito importante. Mas o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, escuta a minha palavra. Ô meu irmão, ô minha irmã, escutar a palavra de Jesus, muito mais de que escutá-la com os ouvidos, é escutá-la com a prática do nosso dia a dia. Se nós olharmos para essa ótica, nós vamos perceber, não é, que Maria foi aquela que escutou e como escutou a palavra de Deus, não é? Prometida em casamento a José, se preparando para casar, mas ela escutou, ela ouviu a voz de Deus e atendeu ao seu chamado e se fez mãe do seu filho, não é? Que veio a este mundo para nos salvar, para nos resgatar, para fazer com que nós, a exemplo dela, também pudéssemos ouvir a sua palavra e colocá-la em prática. É muito bonito, não é? É até emocionante. Maria nos dá um grande exemplo, não é? Eu fico imaginando aqui, não é? Um padre celebrando uma missa, não é? E a mãe dele chega, de repente aqui, né? O padre Cristiano tá lá celebrando, né? A mãe dele mora aqui na cidade, ela chega. Vocês acham que ela vai chamá-lo lá na hora da missa? Mas não vai mesmo, ela vai esperar. Mesmo que o problema seja sério, com certeza ela vai esperar a missa terminar, ela não vai interromper o padre ali. Assim foi Maria, ela queria falar com Jesus, ela queria estar com Jesus, mas ela não interrompeu ali o seu sermão, a sua palavra, ela esperava. Alguém é que foi lá falar, alguém é que foi lá provocar, vamos dizer assim, né? Olha, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes estão aí fora e querem falar convosco. E Jesus aproveitou essa oportunidade, meus queridos, para falar para aquele povo e falar para nós hoje. Olha, os meus irmãos, a minha mãe, são esses aqui, são os meus discípulos, somos nós hoje os batizados, pela força do nosso batismo, nós temos que ouvir a palavra de Jesus e colocá-la em prática. Nós temos, meus irmãos, que ouvir a palavra de Deus e agir. Agora, vamos falar a verdade, vamos ser sinceros. É difícil, não é? Quanta coisa errada que a gente faz que não é a palavra de Deus. Quanto pecado, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós cometemos porque nós não temos, humanamente falando,
esse discernimento, não é verdade? Essa capacidade de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, para mim também. Nós precisamos nos confessar, procurar um padre, fazer uma boa confissão, dizer para ele que a gente ouve muito mais a voz do mundo do que a voz de Deus. A gente segue muito mais as nossas vontades, as vontades deste mundo, do que as vontades do Pai. Nós precisamos nos arrepender disso, fazer uma boa confissão, procurar um padre, um amigo, para nos ajudar nesta missão de sair desse comodismo, de sair muitas vezes desse nosso materialismo, que vai nos cegando, que vai nos impedindo de fazer como nossa mamãe fez, ouvir a palavra do Senhor e com muito carinho e com resignação colocar em prática. Amém? Que assim seja, meu irmão. Que assim seja, minha irmã. Ô meu irmão, ô minha irmã, como que você tem ouvido a palavra de Deus? Como que você tem praticado pela força do seu batismo tudo aquilo que você já ouviu e ouve dos evangelhos, da palavra, da missão? Como que você tem conduzido a sua vida? Mais de acordo com esse mundo ou mais de acordo com a vontade do Pai? Fica aí, não é, esse questionamento para mim, para você, para todos nós, amém? Que assim seja. Clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Que assim seja, amém.